Vamos falar também, gente, do presidente da Alemanha agora, porque ele disse que os Estados Unidos, com toda essa ação contra a Venezuela, estão destruindo a ordem mundial. O Fabrício Knights, que vai chegar ao vivo agora com a gente, direto da nossa redação, para falar, né, sobre mais um posicionamento, Fabrício, de mais uma grande potência mundial contra a ação americana, né? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que acompanham o Tempo Real aqui na Jovem Pan. É exatamente isso. Quem se manifestou foi o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Ele disse o seguinte, vou abrir aspas para o presidente. Há a quebra de valores por parte do nosso parceiro mais importante, os Estados Unidos, que ajudaram a construir essa ordem mundial. Trata-se de impedir que o mundo se transforme em um covil de ladrões onde os mais inescrupulosos tomam tudo o que querem, onde regiões ou países inteiros são tratados como propriedades de algumas grandes potências, fecha aspas, para Frank-Walter Steinmeier, presidente da Alemanha. A Alemanha, que a gente lembra, tem também o chanceler, o primeiro-ministro Friedrich Merz, mas também tem o seu presidente, que é do SPD, partido de centro-esquerda lá na Alemanha, a qual pertencia o antigo chanceler Olaf Scholz. Essa declaração é curiosa por algumas razões. Primeiro porque, em geral, o presidente alemão ele é encarregado de cuidar de assuntos internos do país. Quem se posiciona sobre política externa é sempre o chanceler. Aqui não foi o caso, ele deu essa declaração fazendo uma crítica aberta aqui aos Estados Unidos. Em segundo ponto, Márcia, Steinmeier também trouxe dois países como possíveis garantidores da ordem mundial, o Brasil e a Índia. Disse que são países grandes que precisam ser convencidos a proteger a ordem mundial. Bom, se Brasil e Índia precisam ser convencidos a proteger a ordem mundial, a gente também precisa combinar com a ordem mundial de permitir que Brasil e Índia façam esse papel. Já há algum tempo que a gente tem posicionamentos, não só do Brasil, mas de vários países emergentes solicitando, por exemplo, uma mudança no Conselho de Segurança da ONU para incluir países emergentes que não eram tão relevantes no cenário internacional quando a ONU foi criada lá na década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, dentro desse quadro de países com assento permanente no Conselho de Segurança. São dois países que integram o BRICS, dois países, inclusive, que sofreram grandes críticas dos Estados Unidos ao longo de 2025, incluindo com as tarifas emitidas por Donald Trump. No caso do Brasil, a maior parte dessas tarifas acabou já sendo retirada. No caso da Índia, ainda não. A discussão entre Estados Unidos e Índia foi principalmente por conta da compra de petróleo russo, um assunto que deixou Narendra Modi, premier indiano, de cabelo em pé, Márcia, porque quando começa a guerra entre Rússia e Ucrânia lá em 2022, o Ocidente para de comprar petróleo russo. Joe Biden bate na porta dos indianos e fala, pelo amor de Deus, compre o petróleo da Rússia, senão o preço do petróleo vai disparar no mundo todo. E a Índia atendeu esse pedido, é um país que produz muito e precisa de petróleo. Comprou petróleo russo e ano passado foi sancionada por comprar petróleo russo pelo mesmo país que pediu para que ela fizesse essa compra. Então os indianos não gostaram. Mas é claro que aí é um sinal também da ação dos Estados Unidos indireta contra a China e contra os BRICS de maneira geral. É um grande jogo geopolítico que a gente está tratando aqui. Essa declaração mostra também um certo incômodo de um líder europeu com os Estados Unidos. A ação de captura de Nicolás Maduro no sábado provocou muitas críticas em relação à lei internacional. Nenhuma delas, obviamente, foi sobre a captura de Maduro em si, mas sobre a violação da integridade territorial venezuelana, que é um assunto que preocupa também os europeus. Informações ao vivo aqui com o Fabrício Knights, nos ajudando a entender esse cenário, justamente o que é essa complicação toda envolvendo a Alemanha também, a ordem mundial e esses conflitos, né? Ainda que internos, acabam complicando várias nações e, acima de tudo, fica claro, está o interesse comercial. O Fabrício Knights volta já com outras informações.